Pronto. Ai, Tá me meu vendo agora, prof? Instagram, nossa! Eu nem Agora que eu percebi como tava diferente. Nossa, gente, meu Instagram tá sendo afetado pela pandemia também. Não tá muito bem, Então, coitado. boa noite, prof, Boa primeiramente. noite. Queria aqui te Uh, agradecer por você ter aceito o nosso convite de coração. Tá sendo uma honra, tá bom? De nada, E gente. eu só queria começar explicando, gente, que essas lives que a gente tá fazendo é pelo Instagram do Pet Saúde, da Universidade Federal do Paraná. E é um projeto feito pelos petianos do nosso pet. E vamos começar, gente. Só um minutinho. Para quem ainda não conhece o PET, gente, o PET é o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde, tá bom? O nosso PET do setor litoral, ele é o PET Interprofissionalidade. E eu, junto com os petianos, a gente teve a ideia de criar esse, A esse Michelle, eu tô projetinho. distraída com a galera que fica comentando. Foi mal, desculpa, Tudo gente. bem, então, relaxa. Eu, junto com os petianos, criamos esse projeto, que é o PET Live. O Pet Live ele tá vindo agora com esse intuito de trazer informação sobre saúde em tempo de Covid-19. Essa é a nossa quinta live e a nossa última dessa primeira temporada. E a gente pensou nesse tema com muito carinho, que é o tema de saúde mental. E nós fizemos essa convidada maravilhosa, que é a professora Sabrina. E eu vou começar me apresentando. Eu me chamo Gerard, gente. Eu sou discente de saúde coletiva na Universidade Federal do Paraná. Eu tô no quinto período do curso. E eu sou um dos petianos aqui do Pet Saúde. E pode se apresentar, prof. Parabéns, eu já fui do PET também. Eu Sério? sei como é difícil fazer, organizar. Ai, E eu nem vi me que tem fale, alguns prof. professores que ajudam e que estão aí acompanhando a live. O meu nome é Sabrina Stefanello, vocês já sabem, estava na divulgação. E eu sou professora do Departamento de Medicina Forense e Psiquiatria. Mas eu também atuo no programa de pós-graduação em Saúde da Família, aqui da UFPR. Então, eu sou alguém que sempre atua nas interfaces da psiquiatria e na área saúde mental com essas conexões. Então, acho que a live de hoje também é para reforçar isso, o quanto a gente precisa trabalhar junto e se apoiar. Exatamente, prof. A gente tá percebendo, começando nessa live, né? A gente tá percebendo que agora com o Covid-19 a gente tá tendo uma grande conversa sobre essa questão de saúde mental, né? A gente tá percebendo que tá bem nessa última semana. Ok. Tava dando uma lida nos textos pra gente conversar hoje, pra mim. E o tema, uma frase que eu acho que chamou bastante atenção pra mim, eu achei no site do Ministério da Saúde, que é a frase: a saúde mental implica muito mais que a ausência de transtornos mentais. Tu podia explicar um pouco pra gente essa frase e explicar também o que se caracteriza a saúde mental? Pois é, saúde mental é um termo super amplo, né? Muito. Mega Uhum. abrangente. Esse conceito está conectado principalmente ao conceito de saúde também, da Organização Mundial da Saúde, em Uhum. que implica que a saúde seria um completo bem-estar físico, mental e social, não meramente uma ausência de doenças ou enfermidades ou problemas mentais, como você mesmo comentou. Agora, é difícil também a gente colocar e dizer exatamente no que é que isso se configura, porque a gente não está sempre 100%, né? A gente não é alguém que vai levando a vida e tá tudo sempre lindo, maravilhoso, e faz parte da vida, inclusive, a gente passar por percalços, problemas, dificuldades, e ir conseguindo se virar com isso. Mas, de um modo geral, você meio que estar bem do ponto de vista mental representa que a gente está conseguindo levar a vida, que consegue desempenhar nossas atividades, usualmente sem grandes prejuízos para isso, consegue, por exemplo, se divertir, aproveitar.
E como a gente tem também um contexto social muito importante embutido aí, a gente percebe que nem todas as pessoas têm acesso a aquilo que outros têm, por exemplo. Então, às vezes, se a gente não consegue ter momentos de lazer, se a gente não consegue usufruir disso, se a gente não consegue ter momentos, inclusive, que a gente possa aproveitar, se distrair, e isso pode afetar o nosso bem-estar também, não só o bem-estar mental, mas inclusive o nosso bem-estar como um todo. Sim. E a gente faz essa separação da mente e corpo muito mais de um modo didático, porque isso é absolutamente interconectado. E não tem como a gente separar isso, mas de um modo didático a gente acaba fazendo essa separação, mesmo sabendo que é tudo uma coisa só. Então é importante lembrar disso também, para, especialmente se a gente pretende cuidar integralmente das pessoas, a gente não perca isso do nosso campo de visão e do cuidado que a gente vai tendo com os indivíduos. Sim, prof. Uma perguntinha aqui que eu vi no Instagram também. Existe um ideal de saúde mental que a gente pode... Porque tem gente que fica pensando assim, vou correr atrás de ter algo assim inalcançável, né? Tipo, pô, quero ter um ideal de saúde mental. Aham. É um tanto utópico isso. Eu acho que é bom, inclusive, a gente trabalhar com as nossas expectativas nesse sentido. Exato. Porque se a Exato. gente tiver expectativas muito altas, a gente nunca vai alcançar elas. Então, claro que é muito importante a gente ter consciência e saber, por exemplo, que a gente não vai estar bem sempre. Mas tem uma questão também do efeito, que tem muito a ver com, por exemplo, mídias sociais, e igual a que a gente Aham. está usando agora também, que às vezes o que é divulgado e promovido nesses espaços é só o que é positivo na vida das Exato. pessoas. Então, às vezes, isso cria também uma falsa ideia de que tá todo mundo bem e só eu não tô bem, ou só eu tô passando por dificuldades. Claro que hoje em dia a gente já vê mais pessoas sinalizando e fazendo crítica em relação a isso, inclusive, mas a gente precisa tomar cuidado para não entrar nessa onda também, de achar que é sempre tudo maravilhoso, que está tudo bem, que as pessoas estão sempre bem. Ou olhar para mim, por exemplo, igual vocês, alunos de fora, e acham, nossa, a professora vai saber sempre lidar com tudo. Não, não vai. Não vai ter discussão, vai ter briga, tipo, ainda mais agora na quarentena em que a gente fica convivendo muito. Então, essas coisas Exatamente. vão acontecer. Nossa, nem me fale. Então, é importante pensar nisso e também não ficar se baseando a partir de ideais ou, às vezes, até fantasias do que a gente faz em relação aos outros. Sim, prof. Eu acho que rede social é um exemplo clássico disso, né? Vamos falar sobre saúde mental. A questão de quais são os transtornos mentais mais comuns. Então, o que a gente tem de mais prevalente é Aham. principalmente transtornos de ansiedade e depressão e problemas com o uso de substância. E aí a gente Aham. tem uma gama ampla de usos de substância que pode ser bastante variados, desde um uso, por exemplo, moderado para socializar. Agora está cada vez mais difícil a gente fazer esse uso socializando. Em geral, as pessoas estão usando, principalmente bebida alcoólica, em casa, sozinha, Exatamente. ou fazendo videoconferência. Por outro lado, a gente tem também, às vezes, situações em que, aí essas sim são as mais prevalentes, em que as pessoas estão sofrendo ou estão passando por um momento de sofrimento na vida. E às vezes tem algumas pessoas também que classificam isso como não só sofrimento mental, mas às vezes transtorno mental comum. E isso é o mais comum da gente encontrar. E aí, principalmente se a gente fala num cenário, por exemplo, de atenção primária à saúde, em Aham. que a gente vai receber muitas pessoas que estão passando por momentos que às vezes podem ser difíceis na vida, que ainda não conseguiram passar por isso, ultrapassar, que vão precisar de ajuda. E muitas vezes essa ajuda não é necessariamente do médico ou do psiquiatra, ou não necessariamente vai precisar de um medicamento.
É por isso que é importante também a gente discutir saúde mental e pensar nisso de uma perspectiva em que a gente pode ajudar muitas pessoas e empoderar e promover para que as pessoas tenham uma boa qualidade de vida, também independente se elas têm algum diagnóstico de transtorno mental ou não. E aí a gente também entra numa outra questão que a gente não restringe o fato de alguém ter, por exemplo, algum diagnóstico de algum transtorno mental e poder levar uma boa vida e ter uma vida de qualidade, uma Uhum. vida com satisfação e sem necessariamente isso representar você ficar totalmente livre de sintomas. Até porque a gente sabe que tem muitos problemas, e daí isso vale para inúmeros problemas de saúde, que a gente não vai conseguir acabar com eles, a gente não vai erradicar eles, mas a gente provavelmente vai ter que conviver com eles. Então, a gente passar por um processo também em que a gente vai conseguindo se adaptando a isso, mudando, encontrando formas também que a gente se sente melhor, é super importante ajudar e apoiar para que as pessoas, estimular e empoderar para que as pessoas consigam levar suas vidas sentindo que tem satisfação, tem qualidade. E aí isso perpassa uma série de coisas, né, gente? Inclusive, eu vi alguém que acho que acabou de fazer um comentário aqui, a questão social, por exemplo, ter segurança, você poder sair na rua sem ter medo de ser agredido, por Nossa, sim, exemplo, você não se sentir excluído da sociedade, estigmatizado. Você tinha comentado, eu acho, antes, eu tô olhando aqui pro lado porque eu deixei meu computador aberto também, gente. O Gerard mandou um monte de possibilidades de perguntas. Ai, E nem me aí fala, eu eu fiquei já mandando tava horrores. assim, nossa, quanta coisa. Mas eu queria reforçar, por exemplo, que como hoje a gente também tem uma universidade que tenta ser mais inclusiva, a gente Uhum. tem pessoas bastante variadas que estão na universidade. E a gente também, enquanto universidade, precisa estar preparado para apoiar essas pessoas. Então, por exemplo, a gente tem pessoas que antes tinham problemas mentais que jamais sonhavam em entrar na universidade. E hoje em dia, ainda bem que a gente tem essas pessoas na universidade. Outra coisa é, por exemplo, a gente tem povos originários, a gente tem afrodescendentes, imigrantes, a gente tem populações que são muito marginalizadas também, e populações que estão, às vezes, muito excluídas da sociedade, populações super vulneráveis. Então, isso também entra, inclusive, no como é que essas pessoas se sentem em relação à cidadania delas. E isso é importante, estimular e ir lutando e pressionando para que essas pessoas também possam se sentir bem onde elas vivem. Uhum. Entendi, prof. Só deixa eu perguntar. Agora a gente vai entrar num tema Aí eu agora mais. acabei com o esquema do... Não, acabou. Gente, eu tô super nervoso. Eu tô super nervoso. Aí tá falando sobre saúde mental. E eu tenho muitas crises de ansiedade, entende? Eu fico super nervoso. Eu tive muitas crises de ansiedade hoje, fiquei bem nervoso. Mas tô tentando ficar calmo. Tudo bem. Tá E indo vai dar tudo super certo. bem, vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos tocar. Vamos chegar agora no temas mais relacionados ao Covid, né? Que é o tema da nossa livezinha maravilhosa. E agora que a gente tá vivendo numa pandemia, né? A quarentena foi um modo de controlar a contaminação e a disseminação do vírus. Houve uma mudança na incidência de transtornos mentais? Aumentou? Como que tá indo, prof? Então, nem sei te responder, porque o que a gente imagina, o que a gente sabe é que provavelmente vai aumentar sofrimento. Mas isso também depende muito de como é que a gente vai lidar com as coisas enquanto sociedade. A gente sabe que, por exemplo, pessoas que já são mais ansiosas, por exemplo, que já sofriam com isso, se começa a gente, imagina você com, sei lá, transtorno obsessivo compulsivo, que tem medo de se contaminar, e aí vem essa história do coronavírus, gente. É assustador, né? É algo, Acabou. inclusive, muito concreto que pode fazer com que alguém que já, de repente, estava ali equilibrado, mais ou menos bem, se sinta mal.
A gente tem os serviços funcionando aí, nesse momento de um modo muito mais para crises, para atendimentos de mais urgência. A gente perdeu, inclusive, eu acho, um tanto do segmento de pessoas que a gente tinha. E falando no recorte Sistema Único de Saúde também, que é o que eu estou mais próximo. Uhum. Então, o que a gente espera é que isso tenha um impacto principalmente mais para frente. E aí, quanto mais dura a quarentena, a gente sabe que esse isolamento, a gente tem estudo mostrando que isso tem um efeito nas pessoas, até porque a gente precisa de laços sociais. Nós somos seres sociais. Então, é um experimento também, eu acho, enquanto humanidade, a gente passar por isso que a gente está vivendo agora, ainda mais quando a gente está levando a quarentena a sério. Tipo, eu já cheguei num ponto em que eu tô querendo sair de casa, mas eu sei que a situação tá piorando no Tá meu piorando. município. E tipo, que essa não é uma hora boa para eu resolver sair de casa. Então eu vou ter que me controlar, controlar a minha própria vontade de querer sair de casa e dar um jeito para lidar com isso. Mas fica todo mundo muito mais ansioso em geral e a gente percebe um efeito que vem junto com essas notícias da pandemia e à medida que a pandemia também vai chegando, vai meio que se instalando uma pandemia como se fosse desse nervosismo do que estar por vir, do que pode acontecer comigo. Então esse é um momento também que as pessoas ficam mais tensas. Então é mais difícil mesmo. Então é como se a gente tivesse meio que subido um degrauzinho, sabe, de tensão. Então, quase todo mundo deve ter percebido isso. Eu vou responder essa pergunta, vou responder a minha própria pergunta de uma forma mais pessoal. Eu, particularmente, eu não tinha tantas crises de ansiedade, eu acho que era bem raro. E com essa quarentena aumentou bastante, entende? Eu sou uma pessoa que sou bem hiperativa, então eu gosto muito dessa relação social com as pessoas. Então, quando a gente fica dentro de casa, é com a mesma pessoa. Então, acho que isso vai, sabe? A cabeça fica assim. E aí Mas, também influencia muito, por exemplo, isso que você está contando, é super importante. E eu várias vezes comentei com meu marido, eu falei assim, nossa, ainda bem que a gente mudou de apartamento não faz muito tempo, porque eu morava num lugar muito menor. Então sim, imagina se você tá num espaço pequeno com muita gente. E às vezes a gente tem os mais variados cenários. A gente tem, por exemplo, muitos alunos que mal começaram a universidade. Do tipo, a nossa, tão sim. sonhada universidade. Aí você passa, você chega lá, você tá no começo do teu primeiro semestre. E aí, tipo, surpresa, muda tudo, sabe? Suspendem as aulas, você tem que voltar, você estava às vezes até no movimento emancipatório dos teus pais. Oh, Às vezes nossa, você estava conseguindo sair de casa e aí você volta tudo de novo. Então os cenários são muito variados e muito exatamente. diferentes. E aí eu queria aproveitar e fazer a propaganda para falar que a gente tem um projeto que se chama Você Importa, que é um grupo de várias professoras da universidade se juntou. Ele Uhum. é um braço de uma articulação maior que existe, que é o Convida. Então, quem está assistindo e tiver interesse, siga o Instagram do Convida, que é onde a gente anuncia todas as ações. E a gente tem feito vários espaços de troca e de ofertas, tanto para alunos, para a comunidade em geral e abertas ao público em geral, para lidar, para ver o que está surgindo também, o que está acontecendo com as pessoas e ver de que modo que a gente pode ajudar enquanto universidade. Entendi, prof. Amei, prof. Amei, amei, amei demais. Vamos seguir com a próxima perguntinha. É possível manter uma saúde mental na quarentena? Como cuidados podemos aderir? Acho que essa pergunta é mais focada na questão de dicas, prof. Na questão de, por exemplo, eu que tô tendo Temos crise de várias. ansiedade, depressão, Temos tem várias algumas delas. diquinhas. A primeira, ainda mais para quem já é mais ansioso, mais nervoso, restringe um pouco a quantidade de informação que você consome.
Ainda mais no começo, principalmente quando vieram as primeiras notícias e assustadoras, do tipo, ah, tá chegando, não sei o quê, coronavírus. Eu fui uma das que lia tudo que surgia, quase, tudo que saía sobre coronavírus. E isso vai deixando a gente mais tenso também, até porque a gente não tem um monte de respostas e a gente tem um monte de perguntas. Então, quem já é mais ansioso, estabeleça, por exemplo, um limite. Pegue seu celular para ver esse tipo de coisa, ou para ver na internet, tipo, um horário de manhã, ou um horário no fim do dia. Escolha um período. E tente se desconectar mesmo disso em outros momentos do dia. Senão, às vezes, as pessoas ficam tão ligadas nisso, e isso vai aumentando a ansiedade, às vezes nem percebe. E aí já começa a interferir no sono. Provavelmente, os padrões, inclusive, de sono mudaram muito para várias pessoas. Ainda mais aluno, e, por exemplo, quando a gente não está se expondo tanto ao sol. Não é todo mundo que tem um quintal. Por exemplo, eu não tenho um quintal, eu vivo em apartamento. Eu consigo pegar o sol da janela, que é o que chega. Ou seja, eu vou disso para pior, provavelmente. Então, é assim, a gente tem pouca da luminosidade e aí começa a bagunçar também o nosso próprio relógio biológico, né? Então a gente começa a ir dormir mais tarde, acorda mais tarde, às vezes vai perdendo a rotina. Então, uma outra estratégia é tentar estabelecer uma rotina. Quando você tem filhos, isso é um pouco mais chamativo para a sua vida, igual o que acontece na minha. Ainda a gente tem feito um esforço, olha, para esse. E eu tenho filho pequeno. Mas mesmo com filho pequeno, inclusive o meu filho tem ido dormir um pouco mais tarde e acordado mais tarde do que o usual. Então, isso é algo que quase todo mundo nota, muita gente percebe, isso tem mudado. Outra coisa das... Ah, vai lá, fala, Não, senão não, só eu fico falando. pode falar. Eu ia falar outra coisa minha. Eu também tinha uma rotina. Dormir meia-noite, né? Porque eu tinha que pegar a van pra ir pra faculdade. E agora, essa questão de o sono, insônia, 4, 5 da manhã, eu acho que tá vindo tudo junto, assim. Alguém perguntou, eu acabei de ver, se a rotina ajuda a Aham, melhorar. a melhor é isso, né? Ajuda, ter uma rotina ajuda sim, porque quando a gente dorme melhor também, isso tem impacto. Um outro aspecto é o exercício físico, que talvez não dê para fazer agora. Claro que depende muito do cenário de cada cidade. Eu tô falando pensando em Curitiba, que já mudou para alerta laranja, e a gente sabe que isso é um reflexo de 15 dias atrás. Provavelmente vai dar uma piorada, então a gente vai ter que ficar mais em casa mesmo. Então, pensar no que é que dá para fazer de casa, de exercício. Eu conseguia antes fazer regularmente pilates. Agora, eu até recebo as aulas da minha professora, mas está sendo muito difícil manter daí por conta da carga de trabalho. E aí algumas pessoas provavelmente devem estar comentando, poxa, essa cobrança também das coisas que a gente tem que fazer do trabalho, aí depende do cenário, com um monte de outras atividades que a gente também está tendo que fazer, isso pode ser uma fonte intensa de preocupação. Então, tentar ir manejando também com aquilo que é possível. Sabe, aqui a gente vai fazendo e revendo combinados muitas vezes ao longo do período. Por exemplo, inclusive desde revezamento para botar o filho para dormir, gente, até os Vamos na horários. rotina. Tipo, até, por exemplo, os horários de quem, sabe, qual é o meu horário do trabalho, que eu vou ficar no, sabe, ó. Falhou aqui, não falhou? Alguém tentou me ligar, gente. Isso que eu botei no mudo. Tudo bem, Mas isso são coisas que vão ajudando. Então, mesmo tentar fazer exercício em casa, tentar ter uma rotina, estabelecer uma rotina, inclusive para dormir, e aí tomar alguns cuidados básicos que tem a ver com a higiene do sono também. Não ficar tomando um monte de estimulante à noite, sabe? Se encher de café ao longo do dia, que às vezes você tá em casa e aí ele fala assim, não sei, eu vou fazer um cafezinho. Então, tem coisas que podem afetar. E aí começar a perceber
o que é que me ajuda? O que é que eu percebo que me tranquiliza também? Eu sou aquela pessoa que relaxa, por exemplo, depois que toma banho, eu fico ligadona depois do banho, não consigo dormir. Entendeu? E aí tentar fazer e preservar algumas coisas. Eu sei que é impossível fazer tudo e levar a vida exatamente como a gente estava levando antes. Mas isso tem um potencial de nos ajudar bastante. A gente também tem situações, por exemplo, de pessoas que têm muita cobrança, muita coisa para fazer e às vezes também estão passando por situações estressantes do tipo, nossa, eu tenho meu TC que ficou parado, sabe? Minha pesquisa que não está andando. A gente vê muitos alunos da pós-graduação preocupados com isso também, falando, e agora? Tipo, lá se foi o meu campo de pesquisa, porque não dá nem para acessar isso aí. Então a gente sabe que isso é fonte de preocupação, pode aumentar a ansiedade mais ainda. Por outro lado, tem pessoas que antes estavam fazendo muita coisa e que agora não estão. Ou, por exemplo, alunos que estavam super animados, que iam começar, iam estudar, iam ter tipo, poxa, agora eu vou aprender para minha carreira. E aí, tipo, não está acontecendo. Então, a minha sugestão é, esse é um ótimo momento para daí você se engajar em outras atividades. Atividades em que a gente possa ajudar as outras pessoas, possa ser altruísta e daí se envolver com algo, inclusive para ocupar, para ter algo que inclusive pode ser fonte de gratificação para a gente. Então, eu acabei de ver que alguém falou que o TC está parado. A gente vai ter que lidar com isso, né? Enquanto universidade. Real, prof. Deixa eu te fazer mais uma perguntinha. É questão da saúde mental do estudante, prof. É uma perguntinha que eu vi que fizeram a pergunta lá na nossa caixinha do nosso Instagram, que é questão de como se adaptar à nova metodologia de ensino que está sendo proposta pelas escolas e universidades nesse período de quarentena, que é a educação remota. Mais focado na questão da exigência e produtividade, né? Nossa, essa é uma ótima pergunta. Eu queria super ter uma resposta para ela também. Porque eu não sei nem como eu vou me adaptar. A aula é tanta coisa remota. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que vai ser um desafio. A gente cansa muito fazendo essas interações por vídeo. É algo que a gente precisa prestar muita atenção. A gente gasta muito da nossa atenção a gente não tem nada quase de linguagem corporal. A gente não está ali na sala com o professor. Então, tem uma parte da linguagem que esse tipo de tecnologia não consegue superar. E o que eu acho que infelizmente vai acontecer é que vocês, alunos, vão receber muito conteúdo para ler. Infelizmente. Eu acho que vocês vão receber bastante material, apesar de não estar tudo, talvez, organizado. E a gente vai ter que ir se adaptando e readequando, porque a gente não tem a gente não tinha um enorme investimento disso, né, na universidade. Então, não vai sair, eu acho, algo bom, lindo, maravilhoso e que seja, sabe, com alguns vídeos curtos mudando, sabe, algo que atraia essa gente. Eu tenho a experiência da educação à distância na nossa pós-graduação e não é fácil, a gente já está há 3 anos trabalhando com isso e ainda assim a gente tem críticas, tem feito adaptações, então é puxado, assim, é puxado tanto para os alunos quanto para os professores também. Então, acho que a gente, alguém comentou, estamos trabalhando mais na quarentena. Entendo que antes. Essa impressão, eu estou trabalhando mais agora do que antes. E eu estou começando a ficar feliz que eu vou ter férias, gente. E vai ser tipo, mesmo férias para ficar fechado num apartamento. Eu tô começando a achar isso ótimo nesse cenário. Então, acho que não sei como que a gente vai. Acho que a gente precisa ter horários bem estabelecidos para isso, para se dedicar.
e fazer aquilo que a gente consegue também, gente. Também não adianta colocar, se cobrar tanto também das coisas, fazer o que é possível, eventualmente, talvez, se não der para acompanhar, refazer, rever a grade horária. Eu sei que quando a gente entra na universidade, às vezes muda muito as exigências e o padrão de estudo que a gente tem que ter. Às vezes, aquele de só estudar na véspera não vai ser suficiente. Então, é muita adaptação e muita mudança. E agora é outra Sim. mudança, né? Eu tô adorando os comentários do Marcos, né? Que ele Não, bota. não, Marcos tá Eu quero, maravilhoso. Eu tô amando também. eu quero férias das telas. Eu também quero. E eu sou alguém que é super. Eu adoro ser anônima. E tá sendo impossível ser uma pessoa anônima. Um caso meu bem particularmente é que eu tenho muita dificuldade, né, pra aprender na faculdade e ainda por cima da educação remota piora, intensifica bem mais agora, né? Prof, a gente vai focar agora em umas perguntas, que tem bastante perguntinhas que a galera fez. Eu já tô Imagino. bem ansiosa por você. Nunca vi tanta pergunta. Nunca vi tanta pergunta numa Sério? live. Sério, muitas perguntas. So much. Ó, primeira pergunta lá no Instagram pra gente. Ó, como ajudar pessoas que eu sei que estão passando por uma barra nessa quarentena, mas não dão abertura pra ajuda? Olha, mantenha essa portinha aberta aí, se você está disposto a ajudar. Se coloque, fale para a pessoa, ou fale para a pessoa que você está preocupado com ela, manifeste isso. Acho que é importantíssimo que essa pessoa, que fique bem claro essa mensagem para a pessoa. Às vezes a gente parte do pressuposto que o outro entende que a gente é amigo, que está lá, mas às vezes a pessoa está num momento tão difícil da vida dela que ela não consegue perceber isso ou que ela não tem essa mensagem clara. Então diga isso para ela, que você está preocupado, que você está ali, que você gostaria de ajudá-la. Isso é super importante. E fale isso mesmo, se não der para falar, manda mensagem, sabe, no canal que for. Ainda mais agora que a gente tem essas N possibilidades de interação. Isso é fundamental se você está a fim de ajudar. A gente tem um limite, obviamente, do que dá para fazer, né? A gente pode se colocar ali para ajudar alguém e a gente pode também fornecer informações, dar para que essa pessoa possa escolher também o que ela gostaria, de que forma que ela gostaria de ser ajudada. Tem muita gente, principalmente quem já passou por situações muito difíceis, ou às vezes, por exemplo, se sentiu violentado, ou se sentiu maltratado, ou às vezes teve uma experiência ruim com, por exemplo, com algum serviço de saúde, por exemplo, isso acontece. E quer fazer isso privadamente, ou tem medo de ser estigmatizado, de ser tratado diferente. Então, às vezes, dá informação para ela, dizer, olha, se está muito difícil, você quer conversar com alguém anônimo, por exemplo, tem o CVV. Então, oferecer canais. Por exemplo, a gente na universidade tem alguns canais e várias possibilidades para as pessoas obterem ajuda também. A O que gente seria o tem... CVV pra você? Oi? O que seria o CVV? Você viveu o Centro de Valorização à Vida. Desculpa, achei que era. Eu esqueço. Eu falo um monte de sigla, às vezes. Hoje eu fiz várias vezes isso. O que Ainda eu não bem que souber, você vou perguntou. perguntar. Não, ainda bem que você perguntou. Você viveu o Centro de Valorização à Vida. É uma entidade sem fins lucrativos que tem um telefone que é 188 e eles têm vários voluntários. Eles atendem pessoas em dificuldades, pessoas que pensam em suicídio, pessoas que estão passando por um momento difícil da vida. Eles, inclusive, fazem alguns grupos de pessoas que perderam outros por suicídio. E eles fazem, por exemplo, atendimento via chat, via telefone, via e-mail. Antes eles faziam presencial, provavelmente agora eles não estão fazendo, mas eles tinham uma série de ofertas para as pessoas. E eles atuam praticamente no Brasil todo. Então, é um canal que às vezes você pode, inclusive, ligar na madrugada, sabe? Ou mandar mensagem na madrugada que vai ter alguém lá. E aí você não precisa também necessariamente se identificar. Uhum. Então, você pode oferecer essa possibilidade para a pessoa sem que ela precise, sem que ela sinta que ela está se expondo, por exemplo, para você.
E também é importante a gente respeitar para não necessariamente pressionar. Claro que a gente não vai ficar totalmente parado se a gente percebe que um grande amigo ou alguém está muito mal. E a gente pode atuar, inclusive, para mediar isso. E às vezes para ajudar numa busca concreta, por exemplo. Às vezes tem gente que está passando por um momento muito difícil, e aí vencer essa barreira de ter que ligar no local, saber perguntar ou marcar um atendimento, pode ser muito difícil para essa pessoa fazer. Então, um outro papel que a gente pode ter, se quiser ajudar, é se oferecer para fazer isso. E aí se oferecer para fazer coisas concretas, por exemplo. Agora a gente tem algumas pessoas que estão, por exemplo, tendo que ficar mais isoladas por causa de suspeita de estar com coronavírus, por exemplo. E às vezes essas pessoas também ficam muito inseguras em relação à sua própria saúde. Isso pode ser um momento super tenso na vida dessa pessoa. Então, às vezes, a gente poder fazer uma demonstração de carinho, e aí esse foi um exemplo que uma amiga hoje, professora também, deu, como foi importante para ela ver que tinha amigos que tinham deixado algo na porta dela para ela, por exemplo. Que fosse um pãozinho, sabe? Que isso hoje em dia representa muita coisa. Não dá pra gente chegar lá e entrar na casa da pessoa, por exemplo, que tá com suspeita de Covid, mas dá pra gente fazer algo para demonstrar que a gente se importa muito com ela. Eu acho que essas atitudes, e aí eu tô falando isso porque eu achei o máximo, né? Eu acho que a gente precisa ser criativo no que é possível fazer nesse momento também. Aí o povo manda mensagem. Esse é um horário, gente, que a galera resolve mandar 1000 mensagens, né? Manda horrores, horrores, horrores. Vou fazer uma perguntinha aqui, ó. Outra perguntinha pra você. Quais as queixas emocionais mais frequentes durante o distanciamento social? Acho que a gente já respondeu isso, né? Eu acho que depende muito. Eu não sei se a gente tem uma queixa que é assim, tipo, campeã das campeãs. Acho que essa hiperconvivência, para quem tá com muita gente em casa, é difícil. Os relacionamentos aguentarem também isso. Quem está trabalhando está sentindo uma sobrecarga, por exemplo, ainda mais quem tem filho, ou às vezes pais para cuidar, ou tá tipo, um monte de gente da família, ou você teve que retornar, sabe? Você estava se sentindo, poxa, agora eu vou ter a minha vida, e de repente teus pais querem, sabe, aquela coisa do controle, volta, então acho que essas são questões importantes. Outra também é quem tá sozinho. E aí esse é um momento que, principalmente no início, eu percebi e comecei a me conectar mais com os amigos que estavam em casa sozinho. Até por perceber que às vezes essas pessoas não vão necessariamente ligar ou te acionar ou falar algo e pedindo. Então, acho que isso é algo que se a gente se preocupa e quer manter laços sociais, a gente precisa fazer conexão com essas pessoas. E aí, os idosos, eu acho que, de um modo geral, você tem falado bastante, até inclusive pela dificuldade também do acesso a um monte de tecnologias. Então, a gente percebeu, por exemplo, no nosso fazendo as atividades do Você Importa e do Convida, que tem uma parte da população que tem muita dificuldade, por exemplo, de usar o Instagram, que não está no Instagram, mas que compartilha os vídeos do YouTube. Então, a gente começou a salvar todas as lives no YouTube. Então, isso também ajuda e facilitando ter outros canais para conseguir conversar, ligar, criar talvez grupos para se apoiar. Então, boa parte do resultado do que a gente vai ter, inclusive do ponto de vista emocional, depende de como que a gente vai lidando e aí se apoiando, se ajudando enquanto sociedade. E aí é o apoio uns aos outros mesmo. Sim. Entendi, prof. Outra perguntinha aqui. Essa perguntinha é mais relacionada à conjuntura política do nosso país, né? Como manter minha saúde mental com esse desgoverno, prof?
Ah, difícil, gente. Você tava, Olha, já tava ruim, né? Já tava ruim antes do Covid, imagina agora. olha, não tá fácil. E tá, tipo, e é um negócio assim, são tantas mudanças também, né? É tanta coisa acontecendo e é uma crise em cima da outra. A gente tá particularmente, eu acho, premiado nesse sentido. Tem, não sei, a gente é mesmo um povo, sei lá, extraordinário. Mas eu ia comentar que, querendo ou não, tem algo que volta e meia o meu marido fala, e eu gosto muito quando ele me fala disso, que é meio um presta atenção, sabe? Que é algo do tipo assim, às vezes eu tô reclamando e falo, não sei o que, ai, fulano, não sei o que, daí ele fala assim, Sabrina, para e pensa. Veja a porcentagem de votos que quem tá aí teve. Então, do tipo, é meio que se liga que tem uma boa parte das pessoas que estava esperando um tanto disso. Então, acho que é para a gente também pensar de o que fazer, né? De como. Acho que se a gente defende, se a gente está na saúde coletiva e a gente defende acesso, não só saúde, mas educação para todos, a gente sabe, por exemplo, quanto que pobreza impacta na vida das pessoas, os indicadores sociais. Então, assim, isso não tem como não lutar e não defender que a gente diminua a desigualdade, que a gente de fato seja inclusivo. Quando a gente fala e pensa, por exemplo, na questão do suicídio, isso é algo que é super importante, aparece de um modo escancarado. Então, acho que a gente precisa seguir com essas pautas e continuar falando sobre isso. E no próximo vamos tentar mudar ou pelo menos usar o nosso voto. Ai. Sim, prof. Outra perguntinha aqui. Vamos tentar responder o máximo de perguntas, porque tem bastante pergunta, a gente tem pouco tempo. Sim, vai Ó, sinalizando. e como lidar com a depressão? E como lidar com a depressão? Uma Nossa, essa pergunta pergunta é super ampla, né? muito ampla. Eu ia. Acho que a gente precisa pensar assim. Falar em depressão é super geral. Então, acho que talvez o melhor seria transformar essa pergunta em algo como lidar com minhas vidas, dificuldades, aquilo que eu estou vivendo, talvez, porque não tem como desconectar isso das pessoas, de quem eu sou, do contexto em que eu estou inserida. Então não dá, assim, é muito difícil responder isso de um modo tão amplo. Acho que É tem que o quesito muitas. que ela quis dizer foi que nesse período de quarentena as crises depressivas aumentaram. Pois é, eu acho que muitas dessas estratégias que eu comentei A gente conversou, né? servem para a gente tentar lidar com nossas questões de sofrimento mental, que podem Uhum. ser variadas. Mas eu queria ressaltar que pode ser que chegue num ponto que não tá dando mais, que a pessoa começa a perceber que, olha, não tá sendo suficiente tudo isso que eu tô fazendo, ou tá muito difícil, ou não tô conseguindo fazer. E aí, peça ajuda, sabe? Vá atrás, ou eventualmente procure um tratamento. A gente tem N possibilidades. Então, acho que é também um recado do tipo, não tenha vergonha de reconhecer também que a gente tem limites, que nós temos nossos limites. Ninguém vai conseguir estar bem, super bem o tempo inteiro. E assim como, eventualmente, eu posso sofrer de algo, igual você comentou, eu já era mais ansioso, pode ser que chegue num ponto que você precisa de uma ajuda de um profissional. Então, o meu estímulo é procura ajuda. É melhor a gente procurar ajuda e reconhecer isso do que não buscar ninguém e ficar sofrendo sozinho.
Eu vi que Certo, alguém fez uma pergunta super específica de síndrome do pânico, né? Aham, Como, acabei de ver aqui. como tá a procura de ajuda por síndrome do pânico nessa pandemia? Olha, não sei te dizer. Eu suspeito que talvez tenha aumentado. Eu não sei te dizer especificamente por diagnóstico, mas a gente sabe que momentos de desespero e ansiedade, isso aumentou sim. Vou dar um exemplo, por exemplo, tinha uma pessoa que eu atendia na unidade de saúde com os alunos e ela estava vivendo num lugar muito pequeno e os créditos do celular dela acabaram. E ela estava percebendo que ela não estava ficando bem, que ela não estava conseguindo dormir. Isso para ela foi desesperador. Então, a conexão, isso de ter acesso, pode nos ajudar muito, inclusive porque é uma fonte que a gente consegue manter ligações afetivas, mas a falta disso também pode ser muito sofrido. Tanto que se tem discutido bastante, ainda mais com pessoas que são internadas por Covid, para tentar garantir que elas tenham acesso ao celular, que elas consigam interagir para manter alguma ligação afetiva, porque senão a gente também vai lidar com as consequências de a gente não ter sido tolerante, cuidadoso com essas pessoas, e aí mais para frente a gente pode ter muito mais problemas em relação a isso. Então, às vezes você é levado para um local estranho, que pode ser o hospital, você não conhece as pessoas, você não consegue ver a cara das pessoas, porque elas estão com aquele mega equipamento, é máscara, é um negócio, face shield de proteção. Ou se você está na zona Covid, então é mais ainda, tem o avental. Então tem vários locais que estão tentando, inclusive, colocar uma foto para que você tenha minimamente um rosto para que você consiga identificar. Então isso é parte do mínimo de garantia de humanização. Agora, eu já vi relatos de colega falando que ficaram super sensibilizadas, que usaram seu próprio celular para permitir que alguém pudesse conversar com a família e para que alguém pudesse, às vezes, se despedir da família. E depois levou uma baita bronca. Levou, assim, uma super bronca por ter permitido que a pessoa usasse o teu celular, sabe? Então, esse é um cuidado que a gente também precisa ter e pensar. Como que a gente garante esses laços? Então, uma das preocupações que a gente tem e que a gente tem tentado oferecer é a gente já está perdendo pessoas. E a gente sabe que a gente vai perder mais pessoas. Então, a gente vai passar por processos de luto. Muitas pessoas vão passar por processos de luto. Então, como é que a gente vai lidar com isso? Inclusive de um modo de rituais, de o que é que isso representa para a gente. Porque a gente vinha fazendo e a gente tem uma série de rituais para lidar com isso. Mas agora, por exemplo, não dá para estar todo mundo no dia, não dá para fazer o velório. Então, como que você vai lidar com isso? Como que você elabora essas perdas? Então, isso é algo que a gente tem discutido, principalmente no nosso grupo, e já fez lives sobre isso. Foi, inclusive, uma bastante procurada. E eu acho que a gente precisa pensar e ver, olha, como que a gente lida com isso, que estratégias a gente usa, como que a gente pode fazer, inclusive, para ter formas para a gente conseguir lidar com essas perdas. E acho que todos vamos passar. Todos vamos vivenciar alguma forma disso. É bem complicado mesmo isso, prof. Falando sobre suicídio, prof. A questão de que se teve algum aumento de casos de suicídio. Agora, Aumento ainda é muito difícil dizer, até porque a gente precisa de mais tempo, inclusive, para conseguir avaliar. A gente provavelmente vai conseguir fazer essa análise no retrospectivo de dados. Do nosso país também, mais difícil ainda dizer, gente. O acesso aos dados, acho que vocês devem estar muito claro para todo mundo que piorou. Então, e piorou, inclusive, para quem trabalha com dados de DataSUS e tudo mais. Então, a gente tem algo que é
que é muito difícil, que tem a ver com essa influência política em relação à divulgação de dados. Mas eu acho que a gente não vai conseguir detectar isso também nesse momento, a gente vai ver isso retrospectivamente. O receio é que isso aumente, mas isso não é garantido, porque Uhum. a gente sabe que momentos de instabilidade social tem grandes chances e costuma aumentar. E a gente está claramente vivendo um momento de muitas crises. Instabilidade no governo, é uma questão, inclusive, financeira para muita gente, de mudanças, é tudo que essa quarentena impõe. Isso tem um potencial de aumentar, sim, as taxas de suicídio. Porém, se a gente se apoia enquanto sociedade, se a gente instaura medidas de proteção para as pessoas, para que elas não fiquem desamparadas, por exemplo, para que elas não passem fome, para que a gente não tenha muita gente, por exemplo, voltando para miséria. Então, isso faz diferença também. Então, muito do que a gente vai ver mais para frente vai ser também um reflexo de como é que a gente vem lidando com tudo isso. E aí, que apoios que a gente teve. Às vezes, tem regiões ou tem localidades que podem não ter tido, por exemplo, um apoio federal, mas tiveram um apoio e conseguiram se organizar enquanto sociedade. Então, isso pode ser um fator protetor daí. A gente sabe que rede de apoio social é super importante como um fator de proteção. Então, às vezes, se a gente tem essa rede, mesmo que seja uma rede informal, isso pode proteger. Não quer dizer que isso deveria substituir, por exemplo, políticas públicas, de forma alguma, mas só para a gente pensar em relação a essas possibilidades. Entendi, prof. Ó, mais uma perguntinha sobre ansiedade. Como me posso diminuir os quadros de ansiedade? Acho que a gente já respondeu isso aqui, né? Eu ia brincar, ia falar, nossa, tem uns remédios, eu ia brincar, tem umas drogas que dá pra... Isso também entra, gente. Não querendo excluir. Mas numa live, acho que a gente já deu várias dicas Sim. de o que fazer. Eu ia falar uma outra coisa, é que eu acho que aqui o público não é tanto esse, Uhum. mas a gente pode ajudar muito também crianças e adolescentes, mais crianças até do que adolescentes a lidar com isso. Uma outra forma é a gente conseguir expressar. E a arte ajuda muito isso também. E às vezes você está com um pouco mais de tempo, inclusive, para poder fazer algo ou ver algo que te ajuda. Mas alguém escreveu cloroquina, eu adorei. Mas a cloroquina é a atual, resolve tudo, né, gente? Mas é só a melhor interação que tem. Mas, voltando, assim, estimular que as crianças se sintam também num ambiente mais seguro, não ficar falando todas essas informações que nem sempre elas conseguem compreender, então filtrar como chega. No início eu me peguei várias vezes vendo o celular e fazendo, sabe, nossa! E de repente eu vi a cara do meu filho, gente. Foi assim, eu tive uma experiência em casa que eu pensei, nossa, eu não posso fazer isso, senão eu vou começando a deixar o meu filho em desespero de algo que ele não precisa. O menino vai fazer 5 anos de idade, né? Então, ir ajudando e aí permitir que isso apareça de formas diferentes. A arte é um recurso excelente, gente. Então, pode ser via música, conseguir externalizar os sentimentos, aquilo que a gente está passando, pode ser das mais variadas formas. Só pra gente finalizar, eu achei bem interessante esse canal do CVV. Eu não conhecia. A gente sabe que a questão de ter acesso ao psicólogo na rede pública é bem complicado. Na rede privada, não é todo mundo que pode ter acesso. Até na Universidade Federal a gente percebe que tem uma grande demanda na faculdade. A lista para psicólogo é enorme. Então, Ai, mas isso tá melhorando, ó. Fica como... tá? Tá. Os serviços também estão se organizando e a gente tem tentado
direcionar mais as coisas. Então, acho que isso... Uhum. E tem se apoiado muito mais, inclusive com... Acho que essa é uma parte, querendo ou não, que para a universidade serviu para conectar os projetos, para a gente se apoiar enquanto iniciativas, para a gente não ficar replicando o mesmo trabalho. E Uhum. aí conseguir colocar isso em locais ou numa plataforma. Mais para frente, gente, vai ter novidades. Acompanhe o Convida. Isso dá, gente, tem que acompanhar com vida, gente. Prof, acho que basicamente é isso. Qual que é o número do CVV? É 188. 188, gente. Então, prof, primeiro eu quero te agradecer. É que a gente vai encerrar, 2020 vai encerrar a live, porque senão o Instagram já fecha a gente. Então, Sim. muito obrigado, de coração, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A live acrescentou tanto em mim, eu acho que quanto as pessoas que estão assistindo. E dizer pra vocês, gente, que estão assistindo, agradecer vocês também por estarem acompanhando a gente nessas 5 semanas de live. Então, muito obrigado. Fiquem de olho na próxima temporada. Esse daqui é o nosso último episódio dessa temporada. A gente vai dar uma encerrada por uma semana e daqui a 2 semanas a gente vai voltar. Então, fiquem de olho nas redes sociais. Esse vídeo, essa live vai ficar disponível no YouTube amanhã ou depois da manhã. Então, é isso, gente. Muito obrigado, prof. Muito obrigado, gente. E é isso. Obrigada a vocês. Adorei o convite de participar. Um abração. Não desistam do PET. Continue Não firmes. desistam. Fora Bolsonaro, gente. Fora Bolsonaro. Beijo, gente.